Entrando na pauta, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, com 50 e tantos anos, Lulinha, mantém autorização para residir na Espanha com base, segundo a própria defesa, em um vínculo de trabalho. Segundo a reportagem da revista Oeste, o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que a permanência do filho do presidente Lula em Madrid não está relacionada à Sinapta SL, empresa aberta por ele na Espanha e que, segundo a defesa, está inativa. Questionado pelo repórter Yasmin Alencar sobre qual seria o emprego que garante a autorização de residência, o advogado se recusou a revelar detalhes e alegou que Lulinha, abre aspas, quer ter algum grau de privacidade, fecha aspas. Segundo Marco Aurélio, o trabalho não teria relação direta ou indireta com qualquer tema de interesse do governo brasileiro. A defesa também negou que Lulinha mora em um condomínio de luxo em Madrid e afirmou que o filho do presidente, abre aspas, tem uma vida simples, sem luxo, fecha aspas. Eu vi um vídeo o Dr. Fábio Pagnossi, que ele vem aqui muito seguido, agora candidato não está vindo, obviamente, mas ele foi e mostrou qual era o condomínio. E o condomínio de simples não tem nada. Segundo informações imobiliárias, uma propriedade aí para alugar está em R$30 mil por mês. Estamos falando do lugar que cobra em euros, né? Claramente são euros, o equivalente a R$30 mil. Mas aí, eu já começo com uma pergunta. O Lulinha abriu uma empresa que está inativa. A pergunta é, para que caramba abriu a empresa e está inativa? Vai estar pagando aluguel, contador e tal, mas não está fazendo nada. Se ele não está fazendo nada através da empresa, então ele tem uma contratação seletista, que com essa contratação está conseguindo permanecer em Madrid, na Espanha, por uma autorização provavelmente do governo. Qual parte das duas você não acredita? Eu não sei, sinceramente, Segré, em qual parte não acredito. Que parece que o Brasil está vivendo aquele museu de grandes novidades, né? Porque, assim como o pai, acho que ele aprendeu com o pai, né? A negar tudo. Não é meu, não fui eu, não conheço, não sei quem é. Então, agora eles estão negando, né? Que ele mora no El Jardín de la Moraleja, né? Moraleja quer dizer moral. Moral da história, sabe? A moral da história, em castelhano, em espanhol, é moraleja. É o nome do condomínio. Sim. Você sabe que para se morar nesse condomínio, a pessoa ela tem que comprovar uma renda que não alcança 1% dos espanhóis. Ou seja, cerca de mais de 200 mil euros por ano, para poder morar nesse condomínio. Isso porque existe uma regra do mercado imobiliário ali que ele precisa comprovar cerca de 3 vezes o valor do aluguel de ganho mensal. Ou seja, se custa cerca de 5.800 euros ali, ele precisa comprovar mais de 15 mil euros de renda por mês, o que excede os 200 mil euros por ano. E 15 mil euros por mês, estamos falando de vezes 6, daria 75 mil reais pelo mês. Por aí. E assim, é claro, isso não é uma obrigatoriedade, mas é uma regra imobiliária que é usualmente seguida na Espanha. Então, aí eu te pergunto... São 90 mil reais. Imagina, é o Ronaldinho dos negócios, né? Então, a gente está cercado de pessoas extremamente competentes no governo PT. Ele só não consegue ter competência de administrar o Brasil, né? Mas ele conseguiu criar um filho que não é só um fenômeno nos negócios, mas que agora se mudou para a Espanha com um emprego que menos de 1% dos espanhóis conseguem ter para comprovar esse tipo de renda. Mas veja bem, agora ele não mora mais nesse condomínio e ninguém, não pode falar para ninguém onde ele mora. Eu fico te perguntando, Ele não mora mais nesse condomínio? Não, ele nega que está morando nesse condomínio, né? A defesa dele nega, ele não mora nesse condomínio de luxo, veja bem, não é bem assim. Então... né? Como eu falei, aprendeu com o Lula, né? Tudo se nega, não conheço, é amigo do meu amigo e por aí vai. Aí a pergunta é, por que eles não informam de uma vez? Porque eu entendo que tem interesse público envolvido, aonde ele está, o que ele está fazendo, qual é a sua atividade econômica, e fica nesse segredo todo. E a segunda pergunta é, quanto tempo seria para emitir um mandado de prisão, né, e de extradição, caso fosse um filho do Bolsonaro? Porque, assim, é inevitável a gente fazer essa pergunta, uma vez que o Bolsonaro, até importunação de baleia, ele respondeu. Exatamente. Então, é isso que eu fico me perguntando aqui. Então, repete as duas perguntas, vai. A primeira pergunta é, por que tendo em razão de ter um interesse público, por que quem nada deve, nada teme, certo? Claro. Por que não informam logo o que ele faz, aonde ele está morando e etc. E a segunda é, quanto tempo que o STF demoraria para emitir
para solicitar, né, a extradição e um mandado de busca e apreensão dele no exterior e um pedido de prisão, até para evitar aí a obstrução de justiça, né, uma vez que ele se evadiu do Brasil, logo quando começa, né, as investigações. O Marcelo vai responder a tua pergunta. Marcelo, por favor, me ajude a nossa agitadora aqui a entender isso, porque eu não consigo, não entra na minha cabeça. Moraleja, moral da história, certo? Moraleja. Moral da história, quem deve, teme. É. Olha, o Lulinha, ele, na verdade, ele tem, assim, uma prática agora, o advogado dele falou que ele precisa de privacidade. E ele precisa trabalhar para se manter lá na Espanha, porque, segundo o Quaquá, o vice-presidente do PT, né, de Maricá, lá do Rio de Janeiro, o prefeito de Maricá, diz o seguinte, que ele está vivendo numa situação precária. Então, nada mais justo de quem está vivendo numa situação precária procurar um emprego e estar trabalhando e ter uma certa privacidade. Porque imagina os brasileiros que vivem lá na Espanha batendo na porta lá do emprego dele, chamando ele, né, Lulinha, ladrão, seu lugar é na prisão, alguma coisa nesse sentido. Ele seria muito incomodado, até porque ele poderia ser demitido, inclusive, do emprego, né? Na realidade, nós estamos vivendo, assim, uma palhaçada, né? Isso é uma forma de escamotear uma pessoa que está sendo preservada fora do Brasil, que já está prejudicando a campanha do presidente Lula. E o que me parece é o seguinte, o Lulinha, ele tem tantos problemas, ele causa tantos problemas para a campanha do pai dele, que, segundo informações, apesar dos negócios serem relacionados a Roberto e ao chefe de gabinete do presidente Lula, né, o ex-chefe, o Marcola. Esse nome é um nome, espero que pessoas que chamem Marcola mudem de nome, porque só tem gente ruim com o nome de Marcola, né? É impressionante. Eu nunca conheci um Marcola bom. Deve ter. Tem que fazer agora uma associação dos Marcolas do bem para resgatar isso aí, né? Me parece que ele é um infiltrado. O Lulinha deve ser um infiltrado da direita e dizer o seguinte, agora eu vou me vingar do meu pai e vou derrubar o governo do meu pai, porque tanto problema ele está criando que realmente ele tem que ser mantido na Espanha. Eu acho que o próximo endereço do Lulinha para ele tentar prejudicar menos deve ser em Marte. Ou na Papuda. Também, pode ser. William? Olha, eu gostaria muito de escalar o Lulinha e a Janja para ser a linha de frente da campanha do Lula. Acho que esse caminho com certeza vai dar certo. Agora, muito interessante a gente ver que para você poder ter um visto, permanecer fora do Brasil, num país, por exemplo, como a Espanha ou nos Estados Unidos, você precisa ter alguma justificativa profissional, você tem que ter algum visto específico para você ter essa permanência. Então, a situação dele, a empresa dele não se justifica essa permanência dele. Esse vínculo empregatício suposto que está sendo alegado também não se esclarece e não se sabe maiores detalhes. O que a gente sabe da história de vida dele é que ele começou a vida limpando fezes de animais dentro de um zoológico. Isso. E não sei se ele era bom nisso ou não, que ele acabou se tornando um grande empresário depois, que transformou a Game Corp numa empresa gigantesca que ele virou o Ronaldinho dos negócios. Então, de fato, não existem justificativas claras com relação a isso. E aí, a gente tem que ter a certeza, como a Esther falou aqui no programa, que se envolve uma pessoa, filho de uma pessoa pública, tem que prestar esclarecimentos. O Brasil tem que começar a ser passado a limpo, porque a gente já sabe que as instituições não estão funcionando, mas agora elas não funcionam e não justificam o não funcionamento. Então, acho que está tudo errado e precisa esclarecer esses pontos que estão sendo apresentados. Tinha um ditado que era me sale em castelhano, del polvo venimos e hacia el polvo nos iremos. Quando a gente nasce do pó, vimos e do pó... Viemos do pó e do pó voltaremos. Perfeito, em português, obrigado. Estava pensando que a adaptação para Lulinha seria eu limpava bosta e agora estou no meio da bosta. Não, João? Exato, até gostei do que o William falou. Acho que ele era recordista lá em quilogramas do material que ele coletava. Não sei, porque ele, né, foi uma coisa meteórica, né, que é incomum. Mas tudo a respeito dos filhos do Lula é muito esquisito, viu, Segre? Porque o natural da coisa, o Lula, no caso, sendo um homem público, ou ainda que fosse um empresário ou algo assim, o natural é os filhos estarem ali no seu entorno, né, participarem. O Lula lançou recente, né, fez um evento lá em São Bernardo, ele não tinha nenhum dos filhos, então que coisa esquisita, né? Os filhos nunca estão muito próximos do Lula, a gente nunca ouve falar, eles nunca falam, né? Não tem declarações públicas deles, então é bem estranho. E tá bem claro que algo tá esquisito nessa história, né? Me parece até vazamentos seletivos, né? Isso tá bem claro, mas assim, vazamentos seletivos de algo que tem. E o que a gente vem falando é que esse processo está no STF porque envolve supostamente alguém com foro
de prerrogativa de função. Quem que seria, né? Porque não é o Lulinha nem a Roberta Luxinger. Então, quem seria? Será que é isso que estão segurando para soltar na semana final da eleição? Lembrando que o André Mendonça até autorizou a investigação desses vazamentos com razão, Tá certo, né? Que se claro. investigue, evidentemente. Agora, também chama atenção a atuação desse advogado Marco Aurélio do Prerrogativas, Prerro, que ele tende a ser indicado pelo Lula, numa caso de vitória do Lula, que ele é um desses fiéis escudeiros do Lula. Então é perigosíssimo uma vitória do Lula por conta disso. E ele já deixou bem claro que ele é Lula, 100% Lula, aquela faixinha lá, 100% Lula. Então tem que ir para cima deles aí. O Lulinha, a gente não sabe a formação dele, qual a expertise dele, só sabe que ele é um fenômeno do empreendedorismo, né? Que não se conhece as empresas dele, né? E eu fico pensando, né? Essa história em algum momento ela vai passar do Brasil, né? Do Lulinha e tal, e vão escrever dramaturgia, né? Sobre esse caso, né? Seria interessante saber quem vai interpretar o Lula, quem vai interpretar o Lulinha. Eu acho que o Lulinha vai ser talvez o Wagner Moura, né? Ele deve isso ao Lula, interpretar o Lulinha, que como herói, né? A trajetória meteórica, o Zoológico, Game Corp, Oi, enfim. Então, acho que o Mendonça está precisando seguir mais a jurisprudência do Alexandre de Moraes, né? Que é citar pelo Twitter, manda PF lá em outro país, buscar a pessoa, vigiar a pessoa. Pode fazer, André Mendonça, já que o Alexandre de Moraes, ele tem lá nos processos do STF essa jurisprudência. Então, que siga, né? Manda PF no exterior, tira foto e que a imprensa vá atrás do Lulinha, né? Porque do Eduardo Bolsonaro foram bastante, né? Foram até atrás da esposa, tocaram a campanha. E do Lulinha me parece que nossa, não pode ir atrás do Lulinha. Pode sim, viu, imprensa do regime. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.